Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse é mais um vídeo de notícia e mais uma vez para falar sobre Anderson Silva e dessa vez sobre Conor McGregor também. Os dois estão na mesma notícia, mas a entrevista quem deu foi o Anderson, né? Não foi o Conor, mas foi sobre o Conor. Então, vamos lá. O Anderson estava respondendo algumas perguntas, né, para o site TMZ, um site gringo, e ele estava aí respondendo várias coisas, né? E aí o cara acabou citando o Conor, e para quem não lembra, o Conor já tinha falado sobre enfrentar o Anderson já tinha falado também sobre enfrentar o Conor e etc. Só que no fim não teve nada concreto, o Conor até agora não tem nenhuma luta casada e o Anderson tem o confronto marcado contra Israel Adesanya para fevereiro do ano que vem. Então até aí parece que tinham esquecido dessa luta, né? Mas seria uma super luta interessante. Eu já tinha até feito um vídeo aqui falando sobre isso, inclusive no vídeo eu acabei falando que eu achava que o Conor seria um leve favorito por conta da idade e tal, e aí muita gente discordou de mim por conta do tamanho do Anderson e também, claro, que a trocação do Anderson é muito boa. Mas enfim, isso aí eu falo depois. Vamos falar aqui sobre a entrevista, né? E aí na entrevista, o Anderson disse que já teria aceito essa luta, que ele teria aceito essa luta para 180 libras, que é cerca aí de 81 quilos e 600 gramas, né? Porque o Anderson é muito maior e tem até muito mais envergadura também do que o Conor, né? Então, o Anderson é um peso médio, só que é um peso médio relativamente grande. E o Conor é um cara que lutava no peso pena e subiu para o peso leve e já se aventurou no peso meio médio, mas que também não deu muito certo. Então, realmente a diferença de tamanho é muito grande. Então, o Anderson teria que descer muito até os 81 quilos e o Conor ia ter que crescer mais ainda, né? Ia ter que dar um jeito ali de ganhar mais massa ainda e, claro, sem perder a agilidade, senão também não adianta. Então, o Conor precisaria ganhar muito peso. Então, realmente, a diferença de tamanho é muito grande e isso complica muito para acontecer. E aí, sobre o meu palpite, eu tento explicar um pouco melhor no final desse vídeo, né? Mas vamos continuar aqui a notícia. Então, o Anderson disse que seria perfeito para ele lutar em 180 libras. Eu acho que perfeito é uma palavra muito forte, né? Mas tudo bem. E ele disse que ele acha que também é um peso ok para o Conor e diz que isso seria incrível, principalmente para os fãs, né? E aí uma outra coisa que ele disse é que a luta estaria próxima de acontecer, só que o Conor, ele disse aí, né? A luta tá próxima e tal, só que vamos lá, Conor, né? Ele falou em inglês, né? Lógico, isso que eu tô lendo o que tá escrito aqui. E ele falou, vamos lá, vamos fazer isso acontecer, não corra, não corra, você está assustado? Aí ele falou em seguida disso, né? Eu não acredito que você esteja assustado, vamos lá. Então, assim, ele deu uma provocada, né? Dizendo, não corra, né? Não corra. Só que aí depois ele falou, você está assustado? Aí também foi parte da provocação, né? E aí depois ele disse, eu não acredito que você esteja assustado, vamos lá. Então, é uma forma, claro, de dar uma provocadinha de leve ali e ver se o Conor acaba respondendo. Porque o Conor, geralmente, quando quer promover, né? Ele entra nesse tipo de coisa e responde, acaba falando alguma coisa. Então, é claro, é uma jogada inteligente do Anderson. O Anderson disse aí, respondendo o cara, que a luta acontecer ou não dependia do empresário dele, que estava do lado dele. Então, claro, não depende só do Anderson. O empresário, segundo o próprio Anderson, tem um bom relacionamento com o Dana White, então isso também ajudaria. Enfim, qual que é o maior problema que eu vejo? É muito difícil conseguir uma luta com o Conor. Por quê? Porque todo mundo quer uma luta com o Conor. Aí você pode falar, mas é o Anderson Silva que quer. O Anderson tá na frente de um monte de gente. Sim, eu até concordo, mas às vezes pro UFC tem outros nomes que financeiramente pode render até mais que o próprio Anderson. Por quê? Como eu disse, o Anderson é muito grande para enfrentar o Conor, né? Ele é muito alto, ele é muito mais pesado, ele lutava com um cara de 100 quilos, às vezes de mais de 100 quilos, enquanto o Conor lutava lá no peso pena, no máximo subindo ali no peso leve ou um pouquinho mais que 70 quilos. Então, realmente é uma diferença muito grande. Só peso e tamanho não ganha luta, isso é óbvio, todo mundo sabe disso, mas sim, faz diferença, dá vantagem. Então, por um lado, o Anderson teria o peso, teria a envergadura, só que, por outro lado, ele teria a idade e, em teoria, uma falta de ritmo, né, que ele já não está mais no auge faz tempo, contra um Conor que, em teoria, está numa idade muito boa, está num ritmo muito bom, apesar de derrotas e tal, ele está no auge dele, né, ele tem um físico excelente ainda, né, está numa idade muito boa, então, teriam esses pontos, inclusive foi avaliando mais ou menos esse tipo de coisa que eu disse que eu achava que o Anderson não seria favorito, que o Conor seria um leve favorito, mas realmente é muito difícil apontar um favoritismo para esse tipo de luta, porque de um lado temos o Anderson que nunca enfrentou um cara tão menor, e se com caras grandes ele sobressaía tanto, então fica naquela, né? Então, seria fácil, né? E já do lado do Conor, a gente nunca viu o Conor também enfrentar um cara
tão grande, será que o Conor conseguiria? Então assim, por um lado a gente consegue pensar no quê? Que foi o que eu pensei quando eu dei meu palpite a primeira vez. O Conor é muito mais leve, é muito menor, e ele já é muito mais rápido que os caras do peso dele, né? Mesmo os caras peso pena, peso leve, ele já é muito mais rápido. Então imagine contra um cara peso médio, que é muito mais pesado do que ele. Será que essa velocidade não faria tanta diferença assim? E ele é um cara que tem mão muito pesada. E o Anderson, em teoria, também já não tem muito mais queixo. Então foi mais ou menos nisso que eu pensei. A precisão, a força e a agilidade do Conor contra o Anderson, que em teoria não é mais tão rápido, não tem mais tanto queixo e também já não tá mais na idade, né? Só que é muito complicado, porque se a gente colocar aí que uma mão do Anderson, que derruba os caras de 100 quilos, o que faria com o Conor? Então, dá para entender como é subjetivo, é realmente difícil apontar um favorito. Então, sei lá, é muito complicado. Eu, aquele dia, realmente citei que eu achava que o Conor tinha uma pequena vantagem, mas aí quando você começa a pensar do outro lado, você também pensa, mas o Anderson tem um pouco mais aqui. Mas o McGregor tem... Então, assim, é muito complicado, é muito subjetivo, realmente é muito difícil dar esse palpite. O que eu espero, né, na verdade, é que essa luta aconteça. Eu por curiosidade, eu tenho muita curiosidade de assistir o Anderson enfrentando o McGregor para saber como que os dois se comportariam ali na luta, né? Eu acho que seria uma luta muito interessante, de pura trocação, mais ou menos o que vai acontecer com a Adesanya, só que eu acho que com o Conor seria mais interessante ainda, justamente por conta de tudo, na verdade, tudo que envolve lutar com o Conor, tanto antes da luta, durante e depois. O Anderson também é um cara que provoca, principalmente na luta, faz as brincadeiras dele ali, então eu queria ver como que o McGregor ia se posicionar contra o Anderson. Será que o McGregor olhar do outro lado do octógono e ver o Anderson, será que ia pesar? Será que ele ia tremer na base, né? Ou o contrário, será que o Anderson ia se sentir intimidado, né? A gente nunca viu o Anderson intimidado, mas nem contra o Cormier, mas será que a gente veria um Anderson intimidado? Será que o Anderson brincaria ali dentro? Será que o Conor também provocaria? Faria o que ele fez com o Ed Alvarez? Colocaria as duas mãos para trás ali e ficaria provocando o Anderson, dando a cara para bater? Será que o Anderson abaixaria a guarda contra o McGregor? Então, assim, são dois caras que são excelentes, dois dos melhores que a gente já teve no esporte. Então, realmente seria uma luta muito interessante. Eu queria muito que acontecesse, mas, sinceramente, eu acho bem difícil de acontecer. Apesar do Anderson dizer que está próxima, ficar ali falando, provocando, vendo se ele consegue ali alguma coisa, eu realmente acho muito difícil, né? Eu acho que pro McGregor devem colocar alguém ali da categoria peso-pena, da categoria peso-pena, da categoria peso-leve, então devem colocar o Al Iaquinta, que conseguiu vencer e tal. Eu não acho que devem dar o Al Iaquinta é um bom lutador, claro, mas eu não acho que devem dar aí mais uma pedreira. Então isso é uma coisa que inviabiliza ele enfrentar o Anderson, na minha opinião. Eu acho que já deram muita pedreira pro Conor, ele acabou tendo algumas derrotas aí, então eu acho que agora devem tentar dar um nome que seja um pouco mais garantido que o Anderson vence. Então, o Al Iaquinta é um nome que é um pouco mais garantido ali que o Conor vença. Até o Dustin Poirier, no ótimo momento que tá, é um nome que, em teoria, como luta ali na praia do Conor, ali na trocação e tal, eu acho que o Conor também teria mais chance, então também seria o nome mais possível. É um novo Nate Diaz aí, né? De novo, a terceira vez acabar enfrentando o Nate Diaz, que também é um nome que é mais provável que o Conor vença. Então, eu acho que devem dar esses nomes. Eu acho difícil darem Anderson Silva, eu acho difícil darem aí um George St. Pierre, eu acho difícil dar uma revanche contra o Khabib, que são nomes aí que possivelmente o McGregor acabaria sendo derrotado de novo, né? Então, pro UFC não é bom que o McGregor perca mais uma vez, né? Então, para manter o prestígio ali e tal, precisam dar um nome que seja um pouquinho mais garantido que o Conor vença, né? Então, realmente tem que é complicado falar isso, né? Mas parar de dar tanta pedreira num nível onde seja difícil, não pedreira no nível geral, mas pedreira pro jogo do Conor. Tem caras que às vezes não é tão bom na trocação, mas é um jogo complicado pro Conor. Como é o Khabib. O Khabib é um jogo complicado pro Conor. Ele pode treinar a vida inteira. Sempre vai ser muito difícil ele ganhar do Khabib por conta do jogo. Então, mesmo que o cara seja muito bom, com a fase muito boa, como o Poirier, é um cara que luta na praia do Conor. Então, beleza, é um nome grande, um nome forte, que você pode fazer uma propaganda grande, só que é na praia do Conor. Então, a chance do Conor vencer ainda é maior do que ele pegar outros caras, como eu disse aqui, o próprio Khabib ou algum cara que tenha um jogo ali que seja pior pro Conor, né? Enfim, essa foi a entrevista aí do Anderson, com alguns comentários aí que eu preferi fazer aqui sobre a possibilidade da luta acontecer, sobre quem seria favorito, quais seriam os planos do UFC, na minha opinião, pro Conor. Então, em resumo, é isso. Eu não acho que o UFC deve dar nenhum cara aí nível St. Pierre ou Anderson pro McGregor. Eu acho que deve dar esses nomes que sejam, em teoria, um pouco mais tranquilos, mas deixem aí nos comentários a sua opinião. Não esquece de deixar o like, de se inscrever, ativar o sininho, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!